Olá, estudante do quinto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular de ciências. Sou a professora Majoelza Loring. E hoje, na aula 16, nós iremos estudar um pouquinho ou iniciar os estudos sobre corpo humano. É um assunto delicioso de estudar. Vamos lá? As menores partes do corpo humano. Quais são elas? O corpo humano, assim como todo corpo de todos os outros seres vivos, é formado por partes muito pequenas, chamadas células, que só podem ser vistas através de um microscópio. Não dá para olhar e enxergar a célula a olho nu, tem que ser através do microscópio. E uma célula é formada pela membrana que envolve e protege a pele, pelo citoplasma, que é responsável pela nutrição da célula, pelo núcleo, que cuida da reprodução da célula. E também a célula é formada pelo material genético, que contém as informações que determinam as características de um ser vivo. Nas células eucariontes, a maior parte do material genético está contida no núcleo, o qual é envolvido por uma membrana dupla, o envoltório nuclear. Nas células procariontes, por sua vez, não há envoltório nuclear delimitando o material genético. Sobre as células eucariontes e procariontes, vocês verão estudos mais aprofundados mais para frente, tá bom? Então, inicialmente, a célula é formada pela membrana, citoplasma, núcleo e o material genético. Seguindo, também existem diferentes tipos de células. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui. Tem a bacteriana, nós temos a célula animal, vegetal, temos também as células musculares do coração e temos as células nervosas. Não são apenas essas, eu trouxe alguns exemplos. O termo célula foi criado em 1665 por Robert Hooke. Célula vem do latim. A palavra célula vem do latim, célula, que significa pequena célula. Hooke propôs esse termo, pois observou um corte de cortiça ao microscópio e verificou apenas células mortas. Por isso, ele verificou apenas a presença da parede celular dessas estruturas e, portanto, achou tal estrutura semelhante a uma célula. Por isso surgiu o nome célula. Alguns seres vivos são formados por uma única célula e nós chamamos de unicelulares. Exemplos de alguns seres vivos unicelulares: as amebas, que são vermes, as bactérias e alguns fungos. São exemplos de seres vivos unicelulares. Mas existem também os seres pluricelulares, que são os corpos formados por muitas células. O ser humano, por exemplo, é pluricelular. As células dos seres pluricelulares podem se agrupar e formar tecidos. No nosso corpo, há vários tecidos. E você vai conhecer agora
4 deles. Primeiro, nós vamos começar com o epitélio, que é um revestimento da superfície externa do corpo, que é essa parte que nós chamamos de pele. Tem também os órgãos e as cavidades corporais internas. Temos também o tecido conjuntivo, que é constituído por células e abundante matriz extracélulas com função de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias. Nós temos no exemplo o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, que fazem parte do tecido conjuntivo. Temos o tecido muscular, que é constituído por células com propriedades que contraem, ou seja, propriedades contráteis. São 3 tipos de tecido muscular. O primeiro é o tecido muscular estriado esquelético. Como o próprio nome indica, está preso aos ossos e apresenta células longas e com muitos núcleos, multinucleadas. A contração dos músculos esqueléticos é rápida e voluntária, sendo eles encontrados presos aos nossos ossos. É importante salientar que, apesar de tratar-se de um músculo voluntário, podem ocorrer contrações involuntárias como reflexos. Essa questão do músculo voluntário está falando, por exemplo, de eu querer levantar o meu braço, de eu querer correr, né? É voluntário, eu estou querendo fazer isso, eu estou programando em fazer isso e eu faço. Por isso que ele é voluntário. O outro tecido é o muscular não estriado ou tecido muscular liso. Não possui estriações, característica presente nos outros 2 tipos de tecido muscular. Esse tipo de tecido é encontrado formando a parede de vários órgãos ocos em nosso organismo. Por exemplo, o estômago, as artérias, o útero, a bexiga, entre outros. A sua contração ocorre de maneira involuntária, não sendo induzida pelo indivíduo, e é mais lenta que nos outros tecidos. Nesse caso do tecido liso, as contrações já não são voluntárias. Por exemplo, para a bexiga funcionar, não depende de eu querer. Ela vai funcionar de acordo com é a organização do meu organismo todo, tá? Não depende. Funciona a bexiga? Bate coração? Não é assim que funciona, tá bom? Então, nesse caso do tecido muscular não estriado, as ações são involuntárias, não dependem da gente para que aconteça. Tecido muscular estriado cardíaco está presente, obviamente, no coração, sendo responsável por promover a contração desse órgão e, consequentemente, o impulsionamento do sangue. Esse tecido apresenta estriações, suas células são longas, possuem 1 ou 2 núcleos localizados no centro da célula e destacam-se pela presença de ramificações nas extremidades. As células do tecido muscular estriado cardíaco unem-se por meio de estruturas chamadas de discos intercalares. Esses discos são exclusivos desse tipo de tecido e são importantes para garantir que as células não se separem no momento do batimento cardíaco e para permitir a transmissão de sinais de uma célula a outra. Temos também o sistema nervoso, o tecido nervoso. É o 4º tecido.
formado por células que constituem o sistema nervoso central e periférico, que nós iremos estudar quando nós formos falar dos sistemas do corpo humano. Que o cérebro, a medula espinhal e os nervos fazem parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso é capaz de receber informações vindas do meio ambiente e também do interior do corpo. A partir dessas informações, ele é capaz de processar uma resposta que poderá, por exemplo, mover um órgão, fazer com que uma glândula elimine secreção ou ainda desencadear um pensamento. O nosso pensamento está ligado no sistema nervoso. Os neurônios são responsáveis por levar um estímulo nervoso até o corpo celular. O axônio, que normalmente é único por célula, é longo e ramificado na extremidade. Esse prolongamento conduz o impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio a outra célula. O tecido nervoso é o responsável pela formação do sistema nervoso, que é constituído pelo nosso encéfalo. Como eu disse anteriormente, medula espinhal, nervos e também os gânglios, que nós veremos no estudo aprofundado do sistema nervoso. Dentre outros principais papéis exercidos pelo tecido muscular, podemos citar movimentação do nosso corpo, produção de calor devido à contração muscular, movimentação do alimento pelo sistema digestório, movimentação do sangue pelos vasos sanguíneos, contração do coração e, consequentemente, o impulsionamento do sangue e a garantia de aumento do tamanho de órgãos e seu posterior retorno ao tamanho normal. Os órgãos. Um conjunto de células do mesmo tipo e com a mesma função forma um tecido, ou seja, é um grupo de células semelhantes que executam determinada função e formam os órgãos. Veja alguns dos nossos órgãos. Nós temos aí o coração, o pulmão, o estômago, o cérebro, são órgãos que fazem parte do nosso corpo. E a reunião de vários órgãos forma os aparelhos e os sistemas. Aparelho é o conjunto de órgãos que desempenha uma mesma função. O corpo humano possui os aparelhos digestivo, respiratório, circulatório, urinário e reprodutor, que nós veremos um a um nas aulas seguintes. E o sistema é o conjunto de órgãos de um mesmo tipo de tecido. Os sistemas, nós temos aí, por exemplo, o ósseo, muscular e nervoso, entre outros, que fazem parte do corpo humano. E o conjunto de aparelhos ou sistemas forma o nosso organismo. E para que tudo isso fique saudável dentro do nosso corpo, todos os sistemas devem estar funcionando em harmonia. Quando nós formos estudar individualmente cada um, vocês vão perceber que um está sempre dependendo do outro. Então, se tem problema com um, alguma coisa vai acontecer com o nosso corpo. Tá? Então, para isso, vamos já começar tendo uma alimentação saudável, uma vida saudável, para que eles funcionem bem. Então, seguindo, nós temos aí o exemplo, né, de alguns órgãos do nosso corpo. Temos o coração, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o rim, fígado.
Tudo isso nós veremos detalhados mais para frente. E como que é formado o corpo humano? Quando estudamos, brincamos ou trabalhamos, nós usamos nosso corpo, que precisa estar sempre sadio. O corpo humano possui 3 partes. Isso aqui nós vamos ver como uma revisão no 5º ano, que é a cabeça, o tronco e membros. Você tem certeza que você está recordando aí. A cabeça é formada pelo crânio e pela face. Então, nós temos a cabeça. O tronco é constituído de pescoço, tórax e abdômen. Nós temos, então, o tronco. E os membros se dividem em superiores, isto é, os formados pelos braços e mãos, e o antebraço também. E temos os membros inferiores, que são formados por quê? Pela coxa, pela perna e pés. Então, nós temos aqui as partes do corpo humano. Vamos exercitar um pouquinho para reforçar tudo isso que você ouviu agora e tudo isso que você já leu aí na sua aula. Todos os seres vivos são formados por células. Elas desempenham todas as funções do corpo e nelas estão as informações sobre as características do organismo. A primeira atividade está pedindo para identificar as partes da célula. Então, nós temos a membrana, temos o citoplasma e temos o núcleo. Na segunda questão, está pedindo para fazer a relação do que é a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, membrana, nós estudamos que é a parte externa que envolve e protege a célula. E o citoplasma é responsável pelo quê? Eles estão nas estruturas das células e são responsáveis pela nutrição delas. E temos o núcleo, que é responsável principalmente pela reprodução celular. Terceira questão, observe as palavras do quadro e complete corretamente de acordo com cada definição. Então, nós temos letra A. O é formado por partes muito pequenas chamadas células. O que é formado por partes muito pequenas, que nós chamamos de células? É o corpo humano. Os seres vivos é formado por uma única célula. Quais são esses seres vivos? São os unicelulares. O que é um conjunto de células do mesmo tipo? É o sistema. Letra D. As são consideradas a menor unidade viva do corpo. Nós somos formados por elas. E são de diferentes tipos. Que nós vimos lá atrás, são as células. O que é o conjunto de órgãos que desempenha a mesma função? É o tecido. Nós conhecemos nessa aula 4 tipos deles. O conjunto de aparelhos ou sistemas formam o nosso organismo. E tem essa atividade lá também para você fazer, que a indicação dela é a seguinte. Você vai fazer recortes de revistas, livros e etc., né, de jornal, o que tiver disponível para você aí na sua casa. Das partes do corpo humano estudadas, você vai recortar cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Montar no caderno, lembrando que as partes têm que ser diferentes, tá bom, gente? Não sendo o quê? Do mesmo corpo. Você não vai cortar um corpo todo, você vai cortar a cabeça de um corpo, o tronco de outro corpo, enfim, você vai fazer aí um boneco maluco. Eu gostaria muito de ver aí a sua atividade. Depois de pronto,
Depois de tudo prontinho, você compartilha com o seu professor aí no fórum da plataforma, né, ou nos grupos de WhatsApp, como você vem fazendo. Bom, nós estudamos um pouquinho sobre o corpo humano, que é o início da nossa matéria. Ainda tem muito que vir. Para você memorizar melhor o que foi estudado, para você aprender mais, faça aí na sua casa um mapa mental, como que eu vou mostrar aqui agora. Você pode fazer anotações aí nos cantinhos do caderno ou na folha impressa aí da sua atividade, como você faz. Porque é importante você anotar. Quando nós anotamos, principalmente aquilo que a gente está escutando e aquilo que a gente já estudou, nós temos mais chances de aprender e não esquecer, que é o mais importante. Então, vamos aí fazer um resumo. Primeiro, nós vimos todo ser vivo é formado por célula. Depois, nós vimos também que as células só podem ser vistas através de quê? Através do microscópio. Vimos que a célula tem 3 partes: membrana, que envolve e protege a pele, citoplasma, que é responsável pela sua nutrição, e o núcleo, que cuida da reprodução da célula. E também o material genético, que contém as informações que determinam as características de um ser vivo, né, que nós chamamos de DNA. Vimos que as células unicelulares são formadas por apenas uma célula. Então, tem como exemplo as amebas, as bactérias e também as células pluricelulares, os seres pluricelulares, que são formados por várias células, né, como o corpo humano. As células dos seres pluricelulares podem se agrupar e formar tecidos. Nós vimos 4: epitélio, tecido muscular, nervoso e o tecido conjuntivo. A reunião de vários órgãos forma os aparelhos e os sistemas. O conjunto de aparelhos ou sistemas forma o nosso organismo. E o que é sistema? É o conjunto de órgãos de um mesmo tipo de tecido. E vimos os aparelhos. O que são os aparelhos? São conjuntos de órgãos que desempenham a mesma função. Então, aqui eu fiz um resumo. Se você tiver oportunidade, faça também aí no seu caderno. Você vai ver o quanto você vai aprender mais. É isso aí, nossa aula acabou. Ficamos por aqui com mais uma aula de ciências. Eu espero que você tenha aprendido, compreendido o conteúdo. Se tiver ficado dúvida, você pode ir lá no YouTube rever essa aula. Você pode procurar o seu professor aí na plataforma também, tirar dúvidas. Tá? Nós estamos aqui disponíveis para poder atender você. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no cantinho da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, se você ainda não fez. Até a próxima aula. Tchau, tchau.